Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse aqui é um programa de entrevista, onde nós temos aqui a oportunidade de interagir com diversos comunicadores, escritores, pessoas que trazem suas ideias relacionadas com a vida, com o meio ambiente, relacionadas com a consciência próspera, físico-financeira, emocional, mental, espiritual. Então a gente tem uma abrangência bastante interessante relacionada com temas humanos que, acredito, vão enriquecer você, suas ideias, sua visão de mundo e, consequentemente, sua vida. O programa Consciência Próspera conta com o apoio do Instituto Biosegredo, que desenvolve vários cursos. Você acessando esse site, você vai ter a oportunidade de descobrir aí várias das técnicas. Eles falam de radiestesia, radiônica, apometria, entre outros assuntos. Você pode procurar aí no programa, nesse site que é do Instituto Biosegredo. Também contamos com o apoio da Academia do Dinheiro, do professor Mauro Calil, que desenvolve as finanças, patrimônio. E na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, Alexandre Ferreira, do Ale Productions. Lembrando que vocês podem encontrar também o livro Práticas Bioxamânicas, Desperta das Capacidades Interiores, em todas as livrarias. O tema dessa edição do programa Consciência Próspera é a beleza impossível, mulher, mídia e consumo, que é de autoria da Raquel Moreno, que está aqui nos estudos do programa Consciência Próspera. Ela que é psicóloga, ela também dá aulas, é educadora, professora, né? Dá aula na pós-graduação no meio ambiente, entre outros temáticas, entre outros assuntos, que ela tem uma, vamos dizer, como diz um amigo em comum, é uma pessoa que tem muita sabedoria para compartilhar. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigada. Boa noite. O tema beleza impossível, né? Mulher, mídia e consumo. Uhum. Para Raquel Moreno, o que é a beleza? Olha, a beleza, eu acho que é um estado biopsicofísico, enfim, que combina absolutamente todas as dimensões e que a gente demonstra, mesmo sem querer, quando a gente está de bem com a vida e de bem com a gente. Uhum. Né? Muito diferente do que a mídia tenta nos vender enquanto padrão e aspiração de beleza. Que seria a beleza impossível, que está no título. Yes, exatamente. E essa beleza impossível, vamos dizer que ela é voltada para o mercado, né? Um padrão do mercado, não é isso? Olha, eu diria que faz muito tempo que a aparência da mulher acabou tendo que ser normatizada, de alguma maneira, por a cada século, a cada época, um padrão e um modelo diferente. Tá? E que foi variando ao longo do tempo em função da inserção das mulheres na sociedade. Né? Então a gente tem, por exemplo, no tempo da realeza, um padrão de beleza que era só o rosto e o colo. Né? Importava ter uma pele branquinha, colo também, e o resto do corpo era só como se fosse pedestal. E aí as mulheres, coitadas, colocavam pedra socadinha para poder ficar mais branquinha, isso fazia buraco na pele, mas era terrível. Bom, mas de lá para cá, à medida que a mulher foi se integrando mais na sociedade, e ela foi sendo vista em todos os ambientes e em todas as situações, o padrão de beleza foi se estendendo pelo corpo como um todo, né? Passa quase ao indizível, né? Determina o jeito de ser, o jeito de andar, o jeito de falar, enfim, cada vez uma dimensão maior disso, e ele agora se psicologiza, dizendo que você olha no olho da pessoa e se ela não se cuida é porque ela não se ama, e se ela não se ama, quem vai amá-la? Então, na verdade, se sofistica cada vez mais essa tentativa de controle, que eu acho que tem por objetivo vender produto e procedimento. Entendi. Que é, inclusive, um dos temas que é muito recorrente no livro A Beleza Impossível, né? Ok, se a gente vê que essa é ligado, então, essa beleza ao consumo, qual é a influência, então, da mídia nesse padrão de beleza que é vendido? Olha, é incontestável. Né? A mídia é uma poderosa educadora informal. Nós temos educação formal em casa e na escola. A mídia é uma poderosíssima educadora informal, porque é mais sutil, porque conta com mais recursos, porque é mais encantadora, né? Porque trabalha com pesquisa, porque devolve informação que as pessoas querem ouvir do jeito que querem ouvir. E como, por outro lado, nós somos uma espécie dependente, a gente depende de cuidado o tempo todo. Neném da espécie humana, se não tiver cuidado quando pequeno, não sobrevive. As outras espécies animais sobrevivem.
Na idade adulta, a gente depende não só de cuidados, como de cuidados Sim. físicos e afetos, inclusive, né? E quando a gente fica mais velho, a gente depende de cuidados físicos e afetivos, as duas coisas. Então, tem valor de sobrevivência a gente perceber rapidamente quais são os valores quais são as questões, os jeitos, os valores que são valorizados na tribo onde a gente nasce, para garantir o cuidado e para garantir a nossa sobrevivência. Então, a gente rapidamente observa, inclusive, os padrões de beleza, Sim. entre outras coisas. A gente introjeta isso, é assim que eu quero ser, ou é assim que eu quero ser quando crescer, e aí a gente corre atrás o resto da vida. E é uma coisa interessante pensar nisso, nessa introjeção desses padrões ou dessas belezas que nós queremos ver nos outros ou em nós mesmos, porque aí você vai falar assim, tem até uma frase que diz assim, né, que as mídias, que existe a televisão, que é um dos grandes fatores de grande massa, né, que é de comunicação, diz que, olha, a mídia, ela retrata o que existe na sociedade, o que está ocorrendo. Você concorda com isso? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? De jeito nenhum. A mídia, quando diz que ela não inventa nada, ela talvez não invente. Mas eu tenho um cenário com 10 pessoas e a mídia resolve que vai focar esta pessoa. E vai transformar este comportamento e essa pessoa em moda. E as outras vão ficar absolutamente ignoradas. Ou, se não puderem ser ignoradas, de vez em quando elas vão aparecer, eventualmente sendo ridicularizadas, criminalizadas, enfim. E aquele modelo que ela resolveu pensar e amplificar, ela dá uma nova conotação, ela tira do seu contexto e ela transforma aquilo numa moda do jeito que lhe convém. E o que fazer, por exemplo, se uma pessoa nasce numa sociedade, está vivendo em uma sociedade em que o padrão de beleza é aquele que ele enxerga, é aquele que a pessoa vê, percebe naquele tipo da beleza na mídia, estipulado na mídia. Mas é que a mídia como uma referência. Como que ela vai fazer, por exemplo, para ver beleza em outros traços que não aquele que a mídia colocou? Bom, primeiro leia o meu livro. Plim, plim, pronto. Segundo, eu acho que as pessoas têm que ousar. Né? Você tem vários segmentos. Você tem, até faz uns 30, 40, sei lá, 20, 30 anos atrás, as mulheres tinham menos modelos de como ser feliz, de como ser mulher. Né? As mulheres tinham que ser mães e honestas. Depois elas passaram aos poucos a poder ser mães, honestas e trabalhadoras ou estudiosas. Depois agora elas podem ou não ser mães, elas podem, né? Enfim, tem uma diversidade. Eu diria que de lá para cá as pessoas que começaram a ousar ter uma atitude, um comportamento diferente, ampliaram o leque de possibilidade para as que puderam olhar para um leque mais amplo e escolher. Eu quero ser assim, como foi minha mãe, eu quero ser assim, como a fulana que eu vejo. Né? E eu acho que é esse o caminho. Ou as inovadoras que ousam apresentar um padrão diferenciado, ou as que eventualmente logo em seguida seguem e que têm um leque de opção maior e se permitem escolher. Por exemplo, o Diabo Veste Prada. Né? Desde que apareceu aquela mulher charmosíssima de cabelo branco, etc. e tal, dizem que virou moda entre as executivas não tingir o cabelo. Ampliou o leque de possibilidades. E as pessoas puderam olhar e dizer, não, eu quero tingir, ou não, eu não quero tingir. Né? Pode escolher. Entendi. Bom, eu li o livro. Oba. As perguntas, inclusive, é questionador em relação às minhas próprias percepções como educador em relação a isso, porque eu também abordo esse tema na universidade, que é o tema da beleza, como que ela era vista na história. Por exemplo, a Vênus de 12 mil anos atrás é totalmente diferente da Vênus estipulada pela perspectiva atual que nós vivemos agora. Né? E aí eu até questiono, as perguntas são em relação exatamente a isso, a esse questionamento, que é bem interessante para trazermos um outro padrão, outra visão de mundo relacionado com o tema. Poderíamos ter, nessa época atual, uma Vênus negra? Olha, aqui no Brasil seria fundamental, e no mundo também seria fundamental. Né? Nós temos uma diversidade. Aliás, a beleza da mulher brasileira é justamente feita dessa mistura, porque nós somos brancas, negras, índias, já começa a ter orientais, né, japonesas, já começa a ter gente do Oriente Médio. Portanto, a beleza da mulher brasileira vem justamente dessa diversidade. E como nós temos essa mistura de raças, etnias, etc., nós temos um perfil diferente. Se você comparar a Gisele Bündchen, que é colocada como modelo de beleza, que é uma mulher lindíssima, mas que bate mais com o padrão de beleza da mulher alemã, talvez, né?
Nós temos, a brasileira tem ancas mais largas, tem tez mais escura, ela é mais frequentemente morena, tem cabelo mais cacheado ou crespo, né? E nós não vemos isso. E nós não vemos também a diversidade. Nós vemos um modelo que é autoritário, porque é único, porque é impositivo. É sempre uma mulher branca, jovem, magra, de cabelo liso, preferencialmente esvoaçante e preferencialmente loira. Então, cadê a mulher brasileira? Sim. Né? Não está presente, não tem uma Vênus padrão aí. Não tem. Boa parte das pessoas que não têm cabelos esvoaçantes vão alisar e colocar uma cor mais loira. Aí vamos colocar as luzes. Isso. Muito bem. Outra coisa que é bem interessante, como é que fica nessa situação toda as obesas e gordinhas? Então, as obesas e gordinhas, tadinhas, que nem eu, elas olham no espelho e dizem, tá longe, 10 quilinhos a menos eu ficaria muito melhor, né? Teve até, ao longo da história, algumas tentativas de reação. Revistas que mostravam mulheres mais gordinhas, etc. Tem algumas modelos, inclusive, que estão em alguns sites voltados para modelos de pessoas mais cheinhas, que fala, as modelos GG. Tem um site de GG reclamando de que 2 milímetros a mais de tecido de cada lado da roupa custa os tubos, porque a imposição da magreza é uma coisa que se acentua nos últimos anos, né? E o que era M virou G e o que era P. Então, as pessoas, o corpo tem que se conformar para caber na roupa, mais do que o contrário, né? Agora, eu tenho percebido ultimamente uma certa tendência incipiente em tentar contemplar esse segmento, porque quando se trata de ganhar dinheiro, obviamente, né? O preconceito se perde e aí aparecem novas figuras, né? Oportunidades de negócio. Foi o que aconteceu quando as mulheres negras começaram a aparecer na publicidade. Sim. Né? Porque toda a indústria passou a focar uma outra classe social, onde elas eram maioria e, portanto, tinham que se reconhecer. E aí elas começaram a aparecer primeiro na publicidade, depois na produção do conteúdo, porque acaba transformando um ambiente favorável. E a mesma coisa que está começando a acontecer com as mulheres um pouco mais cheinhas. Olha, está modificando um pouco a perspectiva do padrão de beleza, até com o reforço da própria mídia, né? Que está vendo que é oportunidades de veicular ou de transmitir alguns produtos ou serviços relacionados para esse público específico, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Fala. Nós estamos vendo essa busca desenfreada, ou percebendo essa perspectiva de que é a mídia, o consumo e esse padrão de beleza que está imperando por aí. Como que nós podemos relacionar esse padrão de beleza com as grandes vitórias, ou vamos chamar assim, as grandes conquistas da mulher, principalmente da década de 60 para cá? Olha, tem algumas autoras que dizem que, na verdade, pelo fato da mulher ter conquistado tantos espaços, né, era preciso mantê-la no seu lugar, então acrescentou-se mais essa demanda. Hoje já não basta você ser mãe ou não, casado ou não, solteiro ou não, estudante, profissional, bem-sucedida, etc. E tal. Se você não for bonita, você não será feliz. Né? E a promessa que colocam feito cenoura na nossa frente é a promessa da felicidade. Porque ninguém diz que você precisa corresponder a esse padrão, mas diz que você será mais feliz se você corresponder a esse padrão. Né? Então, a gente vai correndo atrás disso o tempo todo, como mais uma demanda que é colocada, quer para manter as mulheres no seu devido lugar, né? Quer para estimular o consumo da indústria que, afinal de contas, está crescendo. Não é à toa que o Brasil é o terceiro maior consumidor do mundo de cosméticos. Uau, terceiro. Nós não somos terceiro em nenhuma outra coisa, mas em cosmético, vamos lá. Uau, Brasil! Vamos lá. E olha, para não falar mal só das mulheres, eu quero dizer que os homens estão entrando no mesmo caminho. Olha aí. Então, os homens hoje representam 30% do mercado e estão crescendo. É um segmento que está crescendo mais rapidamente do que o segmento feminino. O masculino. Eu vi umas pesquisas de uns colegas que diziam que... Como é que isso começou? Né? Eles diziam, os homens de repente olharam ao redor e tem mulher em todos os espaços, coisa que não tinha antes. E tem, inclusive, no meu local de trabalho, uma mulher que acaba ocupando um cargo de chefia. Aí eles pararam para pensar, o que está acontecendo que elas conseguiram ser promovidas eventualmente e eu não. Aí olharam e perceberam que eles vêm sempre com a mesma roupa. Quer seja macacão na linha de produção, quer seja terno e gravata, né, paletó e gravata,
E que elas não, a cada dia vêm com uma roupa diferente, com uma cor diferente, com um penteado diferente, com perfume que sinaliza a passagem delas, mesmo que você não as veja. Eles pararam para pensar, pô, será que essa é a arma secreta? A estratégia. Yes! Aí eles começaram a usar o creminho em casa. Mamãe e a mulher de quem eles roubaram o creminho no começo, dizem, meu filho, você está se cuidando, que coisa boa, você precisa fazer os exercícios para essa barriguinha. Olha. Resultado, hoje eles representam 30% em termos de academia, tintura de cabelo, lipoaspiração, e mais uma série de outras coisas, e crescendo rapidamente, são um segmento que está sendo focado nesse momento. Que bacana, eu conheço amigos bem próximos que fizeram até lipo. Então, te cuida, meu, fala para os amigos se cuidar, porque na verdade as mulheres estão querendo fugir um pouco disso, que elas começam a sentir como ditadura. Sim. Né? E os homens estão entrando nesse caminho de ditadura, pensando que estão adquirindo uma nova arma de poder. Tipo assim, agora é isso que as mulheres querem? Muito bem, a gente está vendo que está crescendo então. Em termos de relação comercial, cresce muito a indústria da beleza. A indústria, para se parecer, aparentemente ficarmos melhor diante de outras pessoas. E isso também é algo positivo, porque pelo menos as pessoas estão deixando de ser meio desleixado, requenguela, como eu dizia nas aulas, né? Em alguns pontos, principalmente nas empresas, porque lá conta com isso. Faz alguns anos atrás, quando você dizer que uma pessoa era vaidosa, era um adjetivo negativo. Hoje você diz, essa pessoa não é vaidosa, não tem a menor vaidade, isso sim é que é negativo. Então, eu acho que num emprego, num trabalho, né, você está bem composta ou bem composto, e você tem um desempenho satisfatório, é o que precisa. Para que você precisa estar maquiado ou não, você precisa estar de salto ou não, você precisa estar com penteado ou não? Para quê? Que diferença que isso faz em termos do teu desempenho? Não faz nenhum. Em termos de desempenho, talvez não. Mas o que observa-se, principalmente em empresas, também faço algumas atividades relacionadas com empresas, é que, por observação e estratégia, sabe aquele exemplo que você falou da mulher que vem todo dia diferente, arrumada, com aquele perfume que aí progride lá na empresa? Um exemplo real que aconteceu. Todos eram atendentes de caixa, naqueles caixas que ficam para abrir contas no banco. E quase que anualmente tinha oportunidades para gerência. E a pessoa que mais se apresentava, ele era caixa, mas se apresentava bem vestido, óbvio que continuava com o mesmo padrão, aquela foi chamada para ser um diretor. Então, pessoas talvez observem assim, eu acho que as vestimentas nessa empresa conta. É essa a questão que eu estou falando para você em relação a se cuidar em termos de roupas e vestimentas para uma sucessão ou passar por um outro cargo, né? Olha, é preciso ver se foi só a roupa que manter o desempenho como outros, óbvio, né? Faz alguns anos atrás, e hoje é proibido por lei, ninguém mais anuncia isso, quando você via um anúncio dizendo exige-se boa aparência, as mulheres negras sabiam que não podiam se apresentar para o cargo. Uau, sério? Sério. Era um jeito disfarçado de dizer, se for negra, não tem boa aparência. Okay? Hoje já não se diz mais, porque dá para entrar com processo se disser uma coisa dessas. Né? Agora, a aparência não é tudo nesse caso, não faz o menor sentido nesse caso. Né? Então, precisamos pensar um pouquinho melhor nisso tudo. Precisamos questionar a questão de capacidade, etc. E pegar o outro lado disso. Deixa eu pegar um outro lado, que é o seguinte. O fato de impor isso com tanta consistência e insistência na cabeça das mulheres, mais particularmente, né, faz com que, em pesquisas comparativas internacionais, a mulher brasileira é aquela que está menos satisfeita com a própria aparência e mais disposta a sacrifícios para poder melhorá-la. Né? Isso significa uma autoestima lá embaixo. E o que é que significa uma mulher com uma autoestima rebaixada em termos de postura diante da vida, de possibilidade de conquistar novos espaços, de questionar pelos seus direitos? Onde é que fica isso? Isso não é fundamental? Que é a última pergunta da minha pauta de hoje. Como que eu deixei aqui até para o último para o final, que também tem que ter uma solução, né? Como que a mulher, independente da sua aparência, pode lá trabalhar com a sua autoestima? O que ela poderia fazer? Alguma coisa prática, alguma dica que você pode transmitir para as mulheres que estão assistindo o nosso programa Consciência Próspera, que aqui parece que pelas pesquisas são mais de 80% que acompanham o programa Consciência Próspera e gostam da temática. O que ela pode fazer para aumentar a sua autoestima? Olha, são algumas coisas. Uma delas é, você já imaginou se todo mundo ficasse igualzinho a Gisele Bündchen? Que mundo mais monótono que seria,
com uma multidão de mulheres absolutamente iguais, o que a gente tem de mais bonito é justamente o que a gente tem de diferente, né? De diferenciar e tentar valorizar o que a gente tem de diferente. E, finalmente, tem outras pesquisas que foram feitas com modelos, que são o nosso padrão aspiracional, né? E com outras mulheres. As modelos também estão insatisfeitas com a própria aparência. Quem é que está satisfeito com a própria aparência? São as mulheres que estão satisfeitas com algum aspecto de sua vida pessoal. Ou porque estão felizes com a maternidade, ou porque decidiram, felizmente, não ser mães, ou porque estão felizes no emprego, ou porque estão apaixonadas, ou porque estão bem na vida social, afetiva, e essas se sentem bem e se sentem bonitas. Então, veja, é muito mais importante você estar satisfeita com a sua vida, e você está satisfeita com um aspecto da sua vida, se reflete na sua beleza interna e externa, do que você correr atrás de uma mera aparência que você não vai conseguir nunca, porque ela não te contempla, ela não é diversa. Muito bem, tá vendo? Uma das dicas aí que a nossa convidada está trazendo para você ver essas outras possibilidades de satisfação, além da própria aparência, que foi o tema do programa, a beleza impulsiva. A gente chegou já ao final, já quero agradecer aqui a Raquel Moreno pela participação, mas quero que você deixe a sua mensagem final para os nossos amigos internautas. A minha mensagem final é a seguinte: seja feliz. Eu acho que isso que é o fundamental, tá? E a gente retoma a conversa qualquer dia e hora. Muito bem. Então fique com essas energias, essas reflexões, volte aí ouvir, assista novamente, busque também ler o livro, que é bem interessante, você vai refletir bastante sobre ele, A Beleza Impossível, Mulher, Mídia e Consumo, da Raquel Moreno. Quero também mandar aqui um abraço também para o amigo comum, que é o Dr. Armando, também, que foi graças a ele também que a gente chegou assim em contato com a Raquel Moreno. E se você gostou, curta, compartilhe, divulgue nas redes sociais e espero você numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Um beijo de luz e até lá!